Bom, vamos então iniciar a nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho das tutelas provisórias, mas o meu foco hoje vai ser a tutela provisória de urgência, tanto no bojo da petição inicial como de forma antecedente, porque nós temos dois tipos de tutelas, né? A tutela provisória de urgência, que é do artigo 300 do CPC e o artigo 303 do CPC. Se por acaso não der tempo de a gente fechar, não vai dar tempo, talvez a gente fechar as três tutelas hoje. A aula completa também está disponível no YouTube, tá certo? Se você depois quiser se aprofundar nas tutelas, você pode assistir às outras aulas. Então, eu vou fazer uma divisão aqui, porque é interessante você ter um quadro comparativo das tutelas provisórias. Então, nós vamos, como são três tutelas, vamos fazer assim, para ficar mais fácil para a gente poder estabelecer a diferença entre elas. Vamos colocar aqui a tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência está no artigo 300 do CPC, lá no artigo 300 do CPC, ok? Então, tutela provisória de urgência. Depois nós vamos falar, eu vou só fazer um quadro comparativo, depois nós temos a tutela cautelar. Tutela cautelar. A tutela cautelar está no artigo 305 do CPC. Tá? Essas aqui são conhecidas nossas já. E nós temos, por último, aqui, a tutela provisória da evidência. Tá? Da evidência. Eu vou usar o termo do CPC porque a gente costuma falar assim, tutela provisória de evidência. Mas se você ler no CPC, está a tutela provisória da evidência. Então, eu vou usar esse termo lá no artigo 311 do CPC. Bom, então, basicamente, nós temos essas três tutelas, né? A de urgência, a cautelar e a evidência. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma tutela. Tutelar significa o quê? Significa proteger. Tá? Tutelar é proteger. Quando eu busco uma tutela jurisdicional, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma tutela, eu estou buscando uma proteção. Proteção. Quando eu falo em buscar uma proteção, por que se usou o termo provisório? O que é provisório? Provisório é aquilo que não é definitivo. Ela está em vigor num determinado tempo. Isso significa que o juiz de direito, quando concede a tutela, essa concessão tem uma classificação importante. Ela é o quê? Ela é provisória. Quando essa tutela será definitiva? Essa tutela será definitiva na sentença. O juiz julgando procedente a ação judicial, quando ele julga procedente o pedido, na verdade, o juiz julga o pedido procedente, ele confirma a tutela. Ele pode modificar a tutela? Pode. Ele pode revogar a tutela concedida? Pode também. Então veja que ele está trabalhando aí, o juiz, com essas três possibilidades, e você como advogado, você como advogada, precisa então verificar que essas três possibilidades podem acontecer. Isso significa que o fato do juiz conceder ou não a tutela provisória não quer dizer que, entre aspas, houve ganho de causa, certo? Porque a concessão da tutela provisória é uma análise superficial que o juiz faz naquele momento. Naquele momento ele entende. E se você perceber, a tutela provisória concedida inaudita altera parte, que é sem ouvir a parte contrária. Né? E a partir daí, aí nós vamos nos aprofundando,
Quando eu falo em tutela provisória de urgência, a primeira coisa que eu preciso observar aqui, na tutela provisória de urgência, é que ela vai o quê? Antecipar os efeitos da sentença. Ela vai antecipar os efeitos da sentença. O que significa isso, antecipar os efeitos da sentença? Aquilo que eu estou buscando no final da sentença, qual é o meu objetivo com antecipar esses efeitos da sentença? Aquilo que eu estou buscando no final, o que eu quero? Agora. Antecipar os efeitos da sentença para onde? Para que momento processual? Já no começo. Ao distribuir a petição inicial, o juiz, verificando que ela está em termos, ele vai analisar o quê? A tutela requerida. Então, aquilo que eu estou pleiteando para o final, eu estou requerendo ao juiz que, por meio da tutela provisória, antecipe os efeitos da sentença. Então eu dou um exemplo, primeiro que você percebeu que nós estamos diante do quê? De uma urgência. Uma urgência. Por isso que eu estou requerendo para o juiz que antecipe os efeitos dessa tutela em razão a uma urgência. Imediatamente, eu não posso esperar o término desse processo para que o juiz sentencie e dê ganho de causa, até porque eu tenho um outro problema. Se o réu interpuser recurso de apelação, isso vai para o Tribunal de Justiça, depois pode ir para o STJ, para o STF, até transitar em julgado. E eu tenho causas que são urgentes. Então, imagine você, aí eu vou dar um exemplo na área de direito da saúde, que é muito comum requerer a tutela provisória de urgência, negativa de tratamento. Você concorda que negativa de tratamento é urgente? Não dá para esperar para depois, né? Às vezes a operadora negou o medicamento, o cliente chega lá, precisa daquele medicamento e não dá para esperar para depois. Você não pode esperar 2 anos, 3 anos do julgamento do processo. Então você vai requerer o quê? Você vai requerer que o juiz conceda a tutela provisória de urgência, antecipando os efeitos da sentença. O que a sentença vai dizer futuramente? Que o seu cliente precisa do tratamento, não é? Mas adianta daqui 6 meses, 1 ano? Não, isso precisa ser, já morreu. Então, se você perceber, tudo que você precisar de forma imediata, que caracterizar urgência, você precisa requerer a tutela. Tudo bem até aí? Bom, aí você tem uma outra questão que é importante. O que é importante? É a questão, aí no artigo 300 do CPC, você tem os requisitos, a gente vai falar dos requisitos daqui a pouco, do artigo 300, mas você agora tem a tutela cautelar aqui. Quando você lê a tutela cautelar, o artigo 305, você fica na dúvida. Qual que é a diferença entre a tutela provisória de urgência e a tutela cautelar? Vocês teriam uma ideia aqui de qual que é uma, qual é a outra? O que vocês acham? A cautelar seria para evitar, por exemplo, que se fizesse com patrimônio. Quando eu digo assim, a pessoa que está dilapidando os seus bens numa ação judicial, eu preciso resguardar esses bens, eu já tenho uma diferença aqui. Qual é? Então, se eu falo que na tutela provisória o objetivo é antecipar os efeitos da sentença, a tutela cautelar, qual que é o objetivo dela? Garantir o quê? Aí é que é a grande diferença. Garantir o quê? Então a tutela cautelar, quando eu falo que ela vai garantir o resultado efetivo do processo, eu estou dizendo então que a cautelar, ela tem uma função especial, que é o quê? Proteger o processo. Certo?
Proteger o processo. E aí eu vou colocar assim, ó. Proteger o processo principal. Proteger o processo principal. Então só para você observar aqui, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Né? O cliente precisa de medicamento. Ok. Ele precisa de medicamento. Qual que vai ser o objeto da sua ação? Qual é o objeto da ação? O objeto da ação, em primeiro lugar, o que que é? Requerer o medicamento, ok? Requerer o medicamento, ok? Qual vai ser o objetivo da tutela? Qual é o objetivo da tutela? Requerer o quê? O medicamento. Requerer o medicamento. Ok? Tudo bem até aí? Você vai entrar com a ação judicial e vai requerer o medicamento. O que você vai requerer a título de concessão de tutela provisória de urgência? O medicamento. Tá? E no final da ação, isto posto, requer a Vossa Excelência o quê? Que mantenha a concessão do medicamento. Tá? Bateu pedido de tutela com o objeto principal? Ou que seja um dos pedidos? Porque aqui eu posso dizer o seguinte, professor, eu poderia pedir dano moral pela negativa do tratamento? Sim, eu posso pedir dano moral. Dano moral. Em ré ipsa. Tá? Se eu quiser fazer prova do dano, é melhor ainda. Porque aqui eu tenho um dano presumido. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Se você puder fazer prova do dano moral na negativa de tratamento, é melhor. De repente, como é que você vai fazer essa prova aí? De repente a pessoa ficou em depressão, o tratamento foi tardio, na razão da negativa. Então, se você for pedir dano moral, faça a prova. Tá? Agora, o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, para vocês já começar a entender a diferença de um ponto e outro. Você percebeu que ainda que você faça dois pedidos, um para o medicamento e outro para o dano moral em ré ipsa, o pedido da tutela provisória de urgência vai incidir sobre o mesmo pedido? Você compreendeu isso? Ó, então, o meu objeto da ação é o medicamento, certo? Eu vou pedir o medicamento. Primeira observação que você vai verificar aqui é que todas as vezes que você fizer um pedido de tutela e esse pedido estiver constando no pedido da sua ação judicial, é tutela provisória de urgência. Por quê? Porque agora você vai entender o que eu vou explicar. O seu cliente está discutindo a propriedade de um caminhão. Tudo bem? Está discutindo a propriedade. Estão discutindo quem é o dono do caminhão. Muito bem. Qual é o objeto da ação? Caminhão. Então, nós estamos discutindo aqui a propriedade de um caminhão. Ok? Então, o A entra com a ação contra o B para discutir o quê? A propriedade desse caminhão. Tudo bem até aí? Tá. E isso aqui aconteceu comigo, tá? No começo de carreira. A gente estava numa ação judicial discutindo a propriedade de um caminhão, e daqui a pouco toca o telefone do escritório, é o meu cliente. Ele não estava com o caminhão, quem estava com o caminhão era o B. A gente entrou com a ação para discutir, para que o juiz declarasse a propriedade e obrigasse o B a devolver o caminhão para o A. Tá? Aí estou lá eu no escritório, toco o telefone, aí o cliente falou, doutor, eu estou com uma situação aqui complicadíssima. Eu falei, o que é? Eu vim aqui com a minha mulher fazer compra. Falei, você está complicado mesmo, porque o homem fazer compra com a mulher é porque algum problema tem, né? Porque o homem detesta de fazer compra, né?
Eu acho que eu sou exceção à regra, viu? Porque eu gosto de fazer compra. É gostoso. E às vezes a minha mulher briga porque eu gosto de ficar pegando as besteiras, ficar comendo. Ela fala, para com isso aqui, eu fico lá. Pegando os besterol, né? Aí ele falou o seguinte, não sei se vocês repararam, esses supermercados costumam colocar um painel de anúncios. Então o pessoal coloca lá as propagandas, né? E ele falou para mim assim, ele falou o seguinte, doutora, minha esposa entrou para fazer compra e eu fiquei aqui fora. Eu fui olhar o painel e o caminhão está à venda. O B colocou o caminhão à venda. Inclusive tem umas filipetinhas assim com o celular dele, que as pessoas tiram com o celular para quem está interessado na compra. O que a gente faz? O que você faz? Qual é, entre aspas, aí, então, a ação cabível para proteger esse bem? Você vai ter que bloquear o caminhão. Mas como é que você bloqueia esse caminhão? Qual é a ação judicial que você vai bloquear? Se você ler o artigo 301 do CPC, deixa eu ver se eu não... ultimamente eu tenho errado os artigos, acertei. O artigo 301 do CPC... Você vai encontrar ali 4 modalidades no artigo 301 do CPC. Você vai encontrar 4 modalidades. Sabe de quê? De tutela cautelar. Quais são as modalidades que você tem aí? O arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Como é que está aí? Protesto contra a alienação de bens. E outras tutelas mais. Muito bem. O que é o arresto? O que é o arresto? Quando eu digo arresto, o que é o arresto? O arresto é a apreensão judicial de bens indeterminados do devedor. Isso é o arresto. Você deve estar pensando comigo aqui, espera um pouquinho, mas esse conceito é o mesmo da penhora, não é? Porque a penhora não é. A penhora não é a apreensão indeterminada de bens do devedor? Qual que é a diferença, então, do arresto para a penhora? A penhora ainda. Na penhora você não pega os bens, no arresto você pega isso. No arresto eu pego? Processualmente falando, eu só vou fazer um corte. Esse conceito não vai se aplicar aqui, porque nós estamos falando de tutela cautelar, tá? O arresto e a penhora acontecem ou no processo de execução. Arresto e penhora pensa no processo de execução. Título executivo, o quê? Extrajudicial. Se o oficial de justiça vai citar o devedor, ele não encontra o devedor, mas ele encontra bens disponíveis para serem penhorados, o ato que ele pratica não é a penhora. Que ato que ele pratica? É o arresto. O arresto, a apreensão de bens do arresto no processo de execução, acontece antes do devedor ser citado. O oficial de justiça não encontra o devedor, mas ele arresta tantos bens quanto forem necessários para garantir a dívida. Depois que ele for citado, o que é arrestado transforma-se em penhora. Automaticamente. Tá? Quando ele apreende bens do devedor antes de citá-lo, isso é arresto. Isso é arresto. Então, o arresto dá-se antes do quê? Da citação. Assim que ele for citado, aquilo que foi arrestado transforma-se automaticamente em penhora. Porque a penhora só acontece depois da citação do devedor. Tudo bem? Tá. O código, no artigo 301, e aí eu fico brincando, porque quando eu me aposentar, eu venho aqui ao Legale, deve ser o Cáceres, que é aí no Fábio, que vai dando aula de processo civil, né? O professor Fábio Cáceres. Eu quero ficar sentado assim, e eu quero ver a explicação
de por que o legislador, no artigo 301, nomeou tutela cautelar. Ele não dá o nome de tutela cautelar? Porque para nós, quando você fala em arresto, sequestro, arrolamento de bens, está muito tranquilo. Eu quero ver daqui a alguns anos que os alunos novos de direito, formados, não entenderem a ligação do Código de 73 com o Código de 2015, né? Porque agora está certo. Agora a gente entende porque a gente falava em arresto, falava... Que eu também não entendi por que o legislador resolveu nomear tutela cautelar. Não deveria ter nomeado, mas ele nomeou 4. Por que ele nomeou 4? Vai lá saber por que ele nomeou essas 4 modalidades de tutela. Tá? Mas no artigo 301, a tutela cautelar de arresto tem uma outra funcionalidade. Você, voltando aqui no nosso exemplo, você viu que a discussão, que o objeto da ação, o que é? É a propriedade do caminhão. Mas este caminhão foi colocado à venda. Certo? E você tem que proteger esse caminhão. Mas aí o conceito que arresto é o quê? Apreensão judicial de bens indeterminados. E o sequestro? Apreensão judicial de bens determinados que são o quê? Objetos do quê? Do processo. Então, para guardar este caminhão, para não deixar que esse caminhão desapareça, uma vez que o B colocou o caminhão à venda, qual é a medida que eu vou usar? A tutela cautelar de quê? Tutela cautelar de sequestro. De sequestro. Que eu vou endereçar para quem? Para quem que eu vou endereçar? Para o juiz da causa aqui. Vou endereçar para o juiz da causa. Com que finalidade? Proteger o quê? O caminhão. Você percebeu que, na verdade, o que eu quero aqui com a tutela cautelar não é antecipar absolutamente nada como efeito, mas é guardar o resultado do processo? Enquanto a tutela provisória de urgência tem a finalidade de antecipar os efeitos da sentença, a tutela cautelar tem o quê? A finalidade de proteger o processo, proteger o resultado do processo. Então, isso significa que o pedido da tutela cautelar nunca será o mesmo do que o pedido da ação principal. Sempre será diferente. Vocês entenderam isso? Se o pedido que você estiver fazendo da tutela for igual ao pedido que você estiver fazendo da ação principal, vai ser uma tutela provisória de urgência. Se você for fazer qualquer pedido para proteger o processo, então ela é o quê? Uma tutela cautelar. E aí, por uma questão de nomeação, o código indica 4 tipos de tutela. Ele indicou essas 4. Mas existem outras? Existem. Por quê? Porque como é que ele coloca no final do artigo 301 do CPC? Você vê que tem um finalzinho aberto ali. Ele diz o quê? E outros o quê? Como é que está lá? Qualquer outra medida idônea. Então ele abriu para outras tutelas cautelares que não estejam o quê? Nomeadas no artigo 301. Então o 301 é exemplificativo. Exemplificativo. Certo? É exemplificativo. Muito bem. Muito bem. Tudo bem até aqui? Tá, se tiver alguma dúvida, não me pergunte. Aí a gente vai fazendo aqui essa divisão. Se você perceber, a aplicabilidade aqui é diferente, tá? E a tutela provisória da evidência lá no artigo 311? A tutela da evidência é um instituto totalmente novo que não está relacionado com os requisitos da tutela provisória de urgência e da tutela cautelar.
Tá? Mas antes de eu falar dos requisitos, eu quero fazer um outro quadro aqui para vocês observarem uma diferença importante também, em relação a requerimentos da tutela. Eu queria só explicar essas duas diferenças, depois a gente vai adiantando aqui a matéria. Você vai observar a aplicabilidade. Vamos falar um pouquinho da aplicabilidade aqui das medidas das tutelas. Ó. Você tem aqui, ó, a tutela provisória de urgência, que pode ser requerida, vou colocar aqui, ó, ela pode ser requerida na petição inicial, certo? Que é o mais comum, né? Mais comum você requerer a tutela provisória de urgência na petição inicial, que é o artigo quê? 300 do CPC. Tá? Depois a gente vai falar do artigo 300 do CPC. Mas eu posso também requerer a tutela provisória de urgência em outra modalidade. Qual? Antecedente. Então, eu posso requerer a tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Antecedente. Lá no artigo 303 do CPC. Tá? Lá no artigo 303 do CPC. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Deixa eu fazer um sinal aqui para o Benê, que ele está gravando, para ele entender. Ó, petição inicial ou em caráter antecedente. E de qual é a outra modalidade? Qual é a outra modalidade? Incidental. Pessoal, cuidado. Cuidado. Vou colocar aqui, ó, de forma incidental. O que você imagina que é essa expressão do código de forma incidental? Ou de forma incidente? Eu prefiro incidente. Eu prefiro incidente do que incidental. Eu prefiro incidental a incidente. Isso. Porque não existe prefiro mais, ou prefiro do que uma coisa, né? Na língua portuguesa, no verbo preferir, você tem que dizer assim, prefiro uma coisa a outra. Então, eu prefiro a forma incidente à forma incidental. Bonito isso, hein? Já aprendemos a regência do verbo preferir hoje. Relembramos, né? Relembramos. É saudade do ensino médio, ensino... Na faculdade a gente aprende, aí, faculdade de letras, né? A gente aprende. Muito bem. Qual é a ideia que você tem? Então, veja o seguinte, sabe qual era a ideia que eu tinha? Que é uma coisa que incide sobre o andamento do processo. Na verdade, não. Pensa comigo. No curso do processo, você não pediu a tutela provisória de urgência no bojo da petição inicial, porque não era necessário. Não tinha nenhum fato urgente lá. Só que no curso do processo, aconteceu um fato urgente, que você precisa requerer a tutela provisória de urgência. Como é que você faz? Você peticiona para o juiz, com base no artigo 300 do CPC, caracteriza o artigo 300 do CPC, uma petição, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito fulano tal, fulano de tal devidamente qualificado, petição tal. Faz a sua qualificação, faz a sua tese normal, isto posto requer, e protocola. No curso do processo. Tá? Vai ser autônomo? Não, não existe mais nada como autônomo, como processo autônomo. É no curso do processo. Isso significa que na ordem a sua petição de tutela provisória de forma incidental vai aparecer lá. Percebeu? Então, tudo que você protocolar hoje é no processo em andamento. Então, aqui você tem na petição inicial, em caráter antecedente ou de forma incidental. E aí a gente tem aqui a tutela cautelar. Eu posso requerer a tutela cautelar no bojo da petição inicial?
Posso? Posso pedir no bojo da petição inicial, sem problema nenhum. Eu posso pedir em caráter antecedente? Sim, posso também, né? Pedir aqui, requerer. Eu tinha um professor de processo civil que falava assim, advogado não pede, advogado requer. Né? Então, quando eu falo, eu posso pedir, eu lembro dele. Né? Falei, estou um professor aqui na minha cabeça falando isso. Em caráter antecedente. E eu posso pedir de forma incidental? Posso, foi esse exemplo do caminhão que eu dei, foi de forma incidental. Então eu posso sim requerer de forma incidental. Muito bem. Tá dando para acompanhar até isso? Se tiver alguma dúvida, me perguntem que a gente vai. E a tutela provisória da evidência? Aqui vai ter uma mudança. Eu posso pedir na petição inicial? Inicial? Sim. Só que apenas em 2 modalidades. Vocês sabiam disso? Que é só em 2 modalidades? Quais são essas 2 modalidades? Está lá no artigo 311, parágrafo único do CPC. Se você observar lá, apenas se caracterizar o artigo 311, parágrafo único do CPC. Ele menciona dois incisos aí, não menciona? Quais são os 2 incisos? 2 e 3. Sabe o que significa isso? Que eu só posso pedir a tutela provisória da evidência nos casos do inciso 2 e do inciso 3. E o 1 e 4? Não. E 1 e 4? Não. Então, aqui eu posso pedir na petição inicial em qualquer modalidade. Aqui eu posso requerer também em qualquer modalidade. E aqui... Levanta a mão para responder. Todo mundo respondendo junto, eu não entendo. Só se for o 2 e o 3. O que é o 2? Que ele fala, vai falar o que no 2 aí? Ele vai dizer o seguinte: se o que o autor alegou na petição inicial tiver combinado assim, ó, tem que ter essa combinação. Aparece fato aí? Aparece a palavra fato? Sim. Aparece a palavra documento? Sim. Fato mais o quê? Documento. Mas aparece uma outra palavrinha aqui. O que aparece? É um conjuntinho de palavras. Ele vai falar em recurso o quê? Recurso. Recurso repetitivo ou súmula. O que é isso, gente? Presta bem atenção aqui para você entender essa sistemática que é muito importante no exercício da advocacia. Toda ação que você for propor agora, você vai ter uma obrigação, você vai ter que entrar no STF e no STJ. Para saber o quê? Se aquela matéria que você vai discutir na sua petição inicial já foi ou não decidida pelo STF ou pelo STJ. Só por causa disso aqui, ó. Recurso repetitivo ou súmula vinculante. Que essas 2 modalidades, vocês já ouviram falar, é no IRDR. O que é mesmo? É o incidente de resolução de demanda repetitiva. Ou o IAC, que é o quê? O incidente de assunção de competência. Para que serve o IRDR e o IAC? Para que serve o incidente de resolução de demanda repetitiva e o incidente de assunção de competência? Para uniformizar a jurisprudência dos tribunais. Para que eu não tenha decisões diferentes sobre a mesma matéria. Não posso ter decisões diferentes sobre a mesma matéria.
Certo? Então, por exemplo, para que eu peça a tutela provisória da evidência na minha petição inicial, o que eu tenho que saber? Se há ou não há o quê? IRDR ou IAC. Ou seja, se há o quê? Recurso repetitivo. Certo, doutores? Certo, doutoras? Hã? Percebeu? Agora a questão aí, como é que eu sei? Como é que eu sei? Você tem que consultar o STJ e o STF. Quando aparecer aquela tarja vermelha, é porque já foi decidido. Vamos trazer isso para o lado concreto, para vocês entenderem? Vamos imaginar que um cliente chega lá no seu escritório e fala, doutora, eu comprei um imóvel e eu queria que a senhora analisasse o contrato. Aí você vai sentar e vai dizer assim para ele, não seria interessante você ter vindo aqui antes de ter comprado, né? Porque eles são assim, né? Ele compra, depois ele vai lá e traz para a gente, né? Isso. Muito bem. Mas, enfim, você vai fazer a análise do contrato dele, de compra e venda. E aí você percebeu que existem cláusulas abusivas no contrato. Vamos dar um exemplo. Cláusulas abusivas. Já que a relação é de consumo, cláusulas abusivas estão em que artigo? 51 do Código de Defesa do Consumidor. Se você for falar em práticas abusivas, você vai para o 39 do CDC. Práticas abusivas 39 e cláusulas abusivas 51. Tá? Vamos imaginar que você encontrou juros compostos, anatocismo, juros sobre juros, e você vai discutir isso aí. Só que aí você encontrou também um desconto de R$50 mil ao fechar o contrato a título de SAT. Alguém sabe o que é o SAT? São taxas, o quê? Isso. Hã? Isso. É assistência técnica imobiliária. Serviço, o SAT é serviço, isso, vamos colocar aqui, ó, serviço de assistência técnica imobiliária. Imobiliária. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Esse meu cliente, esse seu cliente, comprou o apartamento no estande. A grande questão que foi levada para o STJ foi o seguinte. A SAT, ou seja, o Serviço de Assistência Técnica Imobiliária, é legal ou não é legal? Na cobrança da venda do imóvel no estande. Tá? Porque você foi lá, você, consumidor, foi lá e adquiriu o imóvel. O que você acha que o STJ decidiu? Que não é legal. O STJ entendeu que é ilegal. E que esta taxa deve ser devolvida quando a aquisição do apartamento se dá no estande de vendas. Isso está simulado hoje. Né? E você tem isso resolvido já em recurso repetitivo. Muito bem. Seu cliente chega lá com esse documento. Você vai fazer a petição inicial e vai requerer a declaração das cláusulas abusivas, não é? E a devolução dos 50 mil a título de SAT. Só que sabe o que você vai fazer agora? Você vai pedir a devolução por meio da tutela provisória da evidência. Ou seja, a hora que você requerer isso, o que o juiz vai determinar para o réu? A devolução imediata dos 50 mil. Porque esta matéria já foi definida em recurso repetitivo. Você muda a demora. A demora do processo agora está com quem? Com o réu.
Ou seja, para que eu vou esperar até o final do processo transitar em julgado para eu reaver o dinheiro, sabendo que mesmo que haja recurso de apelação, mesmo que haja recurso especial, quando chegar lá no STJ, o que vai acontecer? Eles vão manter o quê? A decisão. Percebeu? Fala. Não, se o, por isso que eu falo, o que faz a diferença do advogado, de um advogado por outro, por isso que eu fico muito feliz de saber que vocês estão fazendo pós, porque o diferencial realmente é o conhecimento da matéria, a pós-graduação. Né? Não importa a especialização que você tem. E quanto mais você trabalhar de forma eficaz, melhor você vai ter resultado e os honorários vão ser melhores e você aumenta a possibilidade de ganhar a ação. Se eu tenho a possibilidade de pedir, de pleitear isso, de requerer isso, com base no artigo 300, o que eu vou fazer? Eu vou requerer agora. Ah, eu não requeri. O juiz vai devolver? Ele vai mandar devolver já que eu não requeri? Não. Onde que eu vou receber esses 50 mil reais a favor do meu cliente? Só na fase de execução. Para que eu vou fazer meu cliente esperar até lá, se ele já tem direito aqui? E se você ler o artigo 311, você vai ver que lá no artigo 311 não vai falar nada de urgência, não vai falar nada de perigo de dano. Ali é inversão, diz assim, olha, já está acumulado, gente. Então, se já tá, pode ser súmula vinculante. Se for súmula vinculante, o que nós estamos, o que o novo CPC, o que esse CPC exige de nós agora, como especialistas em direito civil? Saber quais são as súmulas vinculantes da matéria que eu estou com aquela ação e saber quais são as decisões resolvidas já em recurso repetitivo. Isso não prejudica o meu cliente. Sabe? Isso não prejudica o meu cliente. Que é o que eu venho batendo com vocês já há muito tempo. Né? A especialização tem que fazer parte hoje da nossa profissão. E não é fazer mas... E eu não condeno quem faz especialização em civil, direito civil, penal, trabalhista. Quanto mais especialização você... Direito da saúde, consumidor. Quanto mais especialização você tiver, melhor ainda. Por quê? Porque você vai agregar o quê? Conhecimentos. Aumenta a possibilidade de você oportunizar, né, os direitos do seu cliente. O que você não pode é fazer uma injustiça. Na verdade, quem está praticando uma injustiça dessa é você. Você já sabe que ele tem aquele direito dele, que já está acumulado, que já está em recurso repetitivo. Ué, já peça, já faça o requerimento da tutela provisória na petição inicial, não deixa para depois. Você não pode perder, mas só que tem que estar o quê? Tem que ter o fato, mais o quê? O documento e mais a decisão em recurso repetitivo ou súmula vinculante. Se não tiver, não dá para pedir a tutela provisória neste momento. Tá? O outro que... Deu para entender isso? Então, antes de entrar com qualquer ação judicial hoje, o que você vai fazer? Consultar o STF ou o STJ. Se já tiver simulado, se já tiver em RDR ou IAC, o que você vai fazer? Tutela provisória de urgência com base no inciso 2º. Tutela da evidência em base no inciso 2º. O terceiro, não sei, porque eu acho que o pessoal que fez o Código de Processo Civil estava bebendo numa sexta-feira. Eu acho. É verdade. Sabe assim, um cara, eu acho que eles resolveram tomar uma cervejinha na sexta-feira, e aí resolveram escrever o artigo 311. Você vai entender por quê. Sabe quando cabe a tutela provisória da evidência? Nas ações de depósito. Ações de depósito. Cara, dá para explicar isso? Dá para explicar. Beberam ou não beberam? Por que foram dizer que tutela provisória da evidência cabe nas ações de depósito? Que é na tutela... O que é ação de depósito? Seu cliente viajou, não quis deixar os imóveis e o carro dele na casa com medo de furto, contratou um depositário, deixou os bens móveis dele, deixou o carro, viajou, ficou 4, 5 meses no exterior. Quando voltou, firmou o contrato.
Quando voltou, pediu os bens de volta, o que o depositário falou? Não devolvo. Como não devolve? Não, quero devolver. Mas por que motivo? Não tem motivo. Né? Não quero, não tomei Gardenal hoje e não estou afim de devolver. Como é que você vai fazer? Vai entrar com a ação de depósito, porque a ação é essa que a gente entra, né? Qual que é a ação que a gente entra? Ação de depósito. E você vai pedir o quê? Vai requerer o quê? A tutela provisória da evidência com base no inciso 3º. É isso. Não entendi porque que ele falou, mas enfim, você sabe que se acontecer essa probabilidade, essa questão lá no seu escritório, você vai saber, só que é assim, ele fala em ação. O que é ação ele usa uma palavra bonita aí, rei persecutória. O que é isso? É perseguir a coisa. Porque rei é res, é coisa, rei persecutória, é perseguir a coisa. Podia ter escrito perseguir a coisa, né? Mas como eu sempre falo, nós não... Você sabe que advogado, não, eu sempre gosto de brincar que a gente não chupa laranja. Você sabe disso? Que nós não chupamos laranja? Nós degustamos a fruta cítrica. É verdade, porque nós falamos chique, né? Chique demais que as pessoas nem entendem. Há muitas coisas que a gente fala. Então vamos melhorar isso, né? Vamos usar uma linguagem um pouco mais adequada aí para o nosso cliente. Então, se for explicar, não fale para o seu cliente que nas ações rei persecutórias, não fala, cara, é o seguinte, ó, deixou lá a bagaça com a outra pessoa, ela não devolveu, a gente vai entrar com essa... A treta está formada, aí vamos entrar com essa demanda e acabou, cara. Não fica, seu cliente quer entender, deixa os termos jurídicos para o processo. Ah? Pode, deixa eu até aproveitar aqui, vamos só abrir uma coisa importante aqui, ó. Toda tutela provisória você pode requerer o quê? As astrentes, que é o quê? São o quê, né? Multa diária. Ó, todas elas podem, tá? Todas elas podem. Aí eu vou astrentes. Tá? Multa diária. Todas elas. Porque é uma forma de quê? De você forçar, né? Isso, o réu, a parte contrária a... Tá? Eu vou pedir um favor, porque eu tô... Se a relação for do código... Tirou a foto? Eu pensei que você percebe. Todo mundo, quando pega essa foto, fala, estou aqui. Se a relação for sob o Código, o Código Civil, a fundamentação legal é o artigo 297 do CPC. Tá? Para todas elas. 297. Porque o juiz poderá determinar as medidas cabíveis para o cumprimento das tutelas. Uma das medidas cabíveis é a multa diária. Tudo bem? E se a relação for de consumo? Eu vou pedir uma ajuda. Alguém, por acaso, está com o Código de Defesa do Consumidor aí? Se a relação for de consumo, a fundamentação das astrentes está no artigo 84, eu só não lembro se é o parágrafo 3º ou se é o parágrafo 4º. Que é do CDC. Eu lembro que eu não sei se é o parágrafo 3º ou 4º. Dá uma confirmadinha para mim, por favor. É o parágrafo 4º? 4º. Que ele vai falar também da pena. Isso. Então, se a relação for de consumo, CDC, a multa diária, base legal, artigo 84, parágrafo 4 do CDC. Se a relação estiver estabelecida no Código Civil, então... isso não é Código Civil. Não, é que eu pus assim, ó. A relação, eu pus Código Civil aqui, é que eu fiz assim. Na verdade, é o contrário. Eu fiz um bolo aqui, para vocês não entenderam. É CDC, e aqui eu tinha que ter escrito assim, ó, consumo. Certo?
Deu para entender agora? Ficou melhor, né? Então, artigo 297 do CPC, se for no direito... Eu não vejo problema de você também colocar o CDC aqui também, se for, tá? Mas esse aqui não pode faltar. Porque na relação de consumo ele está bem explícito aqui, que é o CDC. Tá? Vamos deixar aqui. Ó. Certo? As astraentes você sabe que tem aí. Muito bem. Agora outra questão é a seguinte, continuando aqui. A petição, eu posso pedir... Tá bom. Quando que eu requeiro a tutela da evidência depois da petição inicial? Pode? Pode. Em que momento processual? Após a contestação. Certo? Após a contestação. Ó, aqui comigo que vocês vão entender isso muito bem. Ó. Se caracterizar o inciso primeiro ou o inciso terceiro, eu posso pedir no bojo da petição inicial. Tudo bem? Se não caracterizar o inciso segundo ou o inciso terceiro, eu sei que eu já não posso mais pedir na inicial. Tudo bem? Tá. Mas me sobram aí dois incisos, o primeiro e o quarto. Isso significa que eu posso pedir no curso do processo. Eu só não posso pedir onde? Isso. Aí meu professor está aqui, não é pedir, é requerer. Não é pedir, é requerer. Mas vocês estão entendendo, né? Muito bem. Aí a pergunta é, em que momento processual eu posso requerer a tutela provisória da evidência no curso do processo, já que não caracterizou os incisos segundo e terceiro? Já que eu estou dizendo após a contestação. Por quê? Veja no inciso primeiro, o que ele fala? Abuso de direito de quê? Onde que eu sei que houve abuso de direito de defesa? Depois da contestação. Isso significa que eu posso, depois da contestação, que peça que vem? A réplica ou manifestação da contestação? Eu posso apresentar a manifestação da contestação e entrar com a tutela da evidência. Posso fazer isso na réplica? Posso requerer a tutela da evidência na própria réplica? Posso. Mas agora eu vou falar como advogado, eu não recomendo. Por quê? Porque pode ser que o juiz está acostumado a ver a réplica ou a manifestação da contestação, pode ser que ele não leia. Então eu prefiro fazer em peças apartadas e protocolar no mesmo prazo. Não é que é obrigado, eu gosto de fazer isso. Eu protocolo porque a réplica são 15 dias. Eu protocolo a réplica e protocolo a tutela da evidência em petições separadas. Mas aí a prática forense, não é que é obrigado. Se eu quiser fazer isso na réplica, eu faço, mas por cautela, não. Agora, e o inciso quarto? Olha que interessante. Também ele vai falar o que acontece. É o manifesto o quê? O quarto. Propósito protelatório. E olha que interessante, ele fala de quê? Ele não fala que é do réu, de quem que ele fala? Se é parte... Nesse caso, a tutela provisória da evidência pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Quando que ele está protelando? Quando ele está usando meios processuais ou atos processuais para ir postergando determinada situação jurídica. Então, aí tanto pode ser o autor quanto pode ser o réu. Então, para o autor, eu aplico o inciso primeiro. Após o quê? A contestação, no período da réplica, ou qualquer outro momento processual. E tanto para o autor quanto para o réu, é o inciso quarto. Porque ele fala parte, ele não fala autor e réu. Ele fala parte. E defesa, só quem se defende no processo, quem é? É o réu. Você quer ver pegadinha? Quer uma pegadinha de processo? Ó. Fase de saneamento do processo, na réplica, eu requeria numa relação de consumo, eu requeria a inversão do ônus da prova. Pedi perícia. Ó, inversão do ônus da prova, pedi perícia. Certo? Sabe o que o juiz fez? Sentenciou e julgou em processo. Eu sou autor. Entrei com ação judicial
no curso do processo, na réplica eu já aproveitei e requeri inversão do ônus da prova e perícia. Por que eu requeri inversão do ônus da prova? Porque a relação do que é? É de consumo. Muito bem. Sabe o que o juiz fez? Julgou improcedente a ação, o pedido. Julga improcedente a ação. Extingue o processo com resolução de mérito, inclusive. Escutei minha prova. Foi para o Beleléu, né? Entrei com recurso de apelação. Qual é o objeto desse recurso? O que você vai discutir? Todo mundo fala cerceamento de defesa. E não é. Por que, gente, que não é cerceamento de defesa? Porque eu sou o autor. Eu sou o autor, eu não sou o réu. Quem requereu a prova foi o autor. Só quem vai dizer que houve cerceamento de defesa, quem é? É o réu. Vocês perceberam? Porque na Constituição o que está? Lá é réu. É defesa. Eu não estou me defendendo, eu estou atacando. O meu discurso é de ataque. E aí, então, o que eu vou ter que requerer? Nulidade da sentença. Mas não pode ser com cerceamento de defesa. Por quê? Mas se eu sou o autor, e aí qual vai ser a base? Legal, já que não vai ser... Eu tenho que indicar um artigo, né? Já que não vai ser cerceamento de defesa, qual vai ser? Eu vou alegar exatamente o 373, inciso 1º. Negou vigência ao 373, inciso 1º. Por que negou? O que é o 373, inciso 1º? De quem é o ônus da prova? Fato constitutivo é de quem? Do autor. Então eu vou dizer que ele negou vigência ao 373, inciso 1º, porque o fato constitutivo era do meu direito e ele não deixou. Você viu? Como que... Isso leva até a recurso especial. Por quê? Porque é infraconstitucional. Quem vai dizer a aplicabilidade da norma ou não é o STJ. Então tome cuidado. Por que eu quero dizer isso? Tomem cuidado com pequenas palavras que estão no código. Ele não aí no inciso 4º ele fala parte. Se ele fala parte, aqui então quem pode entrar com a tutela provisória da evidência é o autor ou é quem? O réu. Tudo bem? Ok. E aí tem uma última aqui, porque eu quero falar sobre a tutela antecedente. Qual é a última aqui? Eu posso requerer a tutela provisória. Não, então, aqui, né, após a contestação, tem caráter incidental a tutela provisória da evidência? Tem caráter incidental? Tem. Tem caráter incidental. Tudo bem? Agora uma pergunta. Tem caráter antecedente? Não. Não. Não existe tutela da evidência em caráter antecedente. Tá? Então, vou colocar aqui. Não tem em caráter antecedente. É a diferença, vocês viram? Aqui tem, aqui não tem. Pode ser. Aí tem a restrição. Não é qualquer momento da petição inicial, né? É em alguns casos. Tudo bem? Tá. Vamos verificar o seguinte, então. Vamos começar, agora por uma questão até de tempo, eu vou falar só da tutela provisória de urgência de caráter antecedente, tá? De caráter antecedente. Não vai dar para falar das demais, tá? Aí eu volto a dizer para vocês, se você for... depois, se você se interessar, eu tenho as 3 aulas completas que estão no YouTube. Eu dividi em bloco. Eu gravei uma aula que já está disponível no YouTube. Eu gravei uma aula de tutela da evidência, uma aula de tutela cautelar e uma aula de tutela provisória antecedente. Tá? Daí dá para vocês acompanharem. Muito bem.
Vamos para um caso prático para a gente poder entender melhor. Tá? Só que eu não vou dar o exemplo da área da saúde, não. Vou dar outro exemplo, que é um exemplo que vocês estão mais acostumados, que é a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. De proteção ao crédito. Muito bem. Chega lá seu cliente, diz assim, olha, doutora, meu nome foi escrito indevidamente nos órgãos de restrição de crédito, a empresa X escreveu o meu nome, só que eu não tenho nada com essa empresa. O meu nome está no SPC, no Serasa. Para nós aqui, né, em São Paulo. Muito bem. Aí você vai conversar com ele, o que você vai pedir para ele como documento? Você vai pedir o que como documento para ele? Hã? Você vai pedir o comprovante do quê? Da inscrição do nome dele. E o que mais? O que mais? Ele vai ter mais alguma coisa? Hã? Ou, de repente, se ele pagou, o comprovante de pagamento. Ele falou assim, ó, mas eu paguei. Eu paguei. Está o comprovante. Eu tenho o contrato, e eu tenho o boleto de pagamento. Tá? Muito bem. Inclusive, o boleto de pagamento está aqui comigo, ó. Certo? Está aqui comigo. Maravilha. Aí você vai pedir para ele o quê? O contrato. Aí ele olha para você e fala, o contrato eu não tenho. O contrato está em casa. Só que tem um detalhe, estou viajando hoje e eu volto só a semana que vem. Tá? Ó, mas está aqui o pagamento. O boleto de pagamento. O que você vai fazer? Você vai perder o cliente ou você vai fazer o quê? Dá para entrar com a ação? O nome dele está no SPC, está nos órgãos. Inclusive, ele é empresário, vamos piorar. Ele é empresário e ele vai viajar, inclusive para fechar um negócio grande, e ele precisa, já, a hora que ele chegar lá, que o nome dele já esteja, ou pelo menos um comprovante que você já pediu para o juiz. Primeira coisa, você tem que observar se há caracterização do artigo 300, requisitos. Requisitos. Qual é o primeiro requisito que você tem aí do artigo 300? São elementos que evidenciam o quê? A probabilidade do quê? Do direito. Do direito. A probabilidade do direito. Tudo bem? O que é essa probabilidade do direito? O que é a probabilidade do direito? É o direito subjetivo dele, de propor a ação, porque a gente tem direito objetivo e subjetivo. É o direito subjetivo dele? Pode ser. Também. Mas o direito também ele tem uma outra abrangência. Qual que é? É legal. É fundamentação legal. É mostrar para o juiz decisões dos tribunais nesse sentido. Então você tem que demonstrar a probabilidade do direito. Só que não é só a probabilidade do direito. O que é também? É o perigo de quê? De dano. É o perigo de dano. Escuta, se aqui é a probabilidade do direito, o que você lembra daquela marca de cigarro romano? O Fumus Boni Iuris. Não é? Fui longe agora, né? Fomos. É que um dia eu pus na prova, assim, quando eu dava aula na graduação, eu falei, explica o que significa Fumus Boni Iuris. Aí o aluno colocou assim, era uma marca muito tradicional na época dos romanos, uma marca de cigarro.
Isso. Estou falando. É? Isso. Essa foi a melhorzinha que teve. Assim. Houve, mas que enfim. Mas é legal. A gente se diverte, eu gosto, sim. Qual que é a função do educador, do professor? É orientar, né? Sim, dizer, olha. Não. Mas ele, na verdade, não sabia a resposta, ele colocou brincando mesmo. E o perigo do dano? Se aqui eu tenho fumus boniuris, o que eu tenho aqui? O periculum in mora. O periculum in mora é demorar a demora de se permanecer o processo até que o juiz, então, tire o nome dele. Né? Agora, veja o seguinte. Se você olhar o terceiro item, vai ser o quê? Vai ser o risco ao resultado útil do processo. Risco ao resultado útil do processo. Tem doutrinador que entende que esta última parte se aplica à tutela cautelar e não à tutela de urgência. Porque resultado ao risco útil do processo, então é cautela, já que eu falei para vocês que é. Então tem doutrinador que diz assim, essa última parte, essas duas primeiras você aplica na tutela provisória de urgência e a última, tá? Mas, enfim, é só uma questão doutrinária. Muito bem, só que tem um problema. O artigo 320 do CPC diz que para você propor a ação, o que você precisa? Então, veja, fumus boniuris e periculum in mora. Então, você vai para o 303 agora. 303 do CPC. Por que você vai para o 303? Porque o que tem lá? A tutela provisória de caráter o quê? Antecedente. Isso significa, em outras palavras, que você vai ter oportunidade para ditar o quê? A inicial. E aí você indo para o artigo 303, você vai fazer a petição inicial, a petição inicial, com base no artigo 300, no artigo 303 e no artigo 319. Por que o 319? Porque é o requisito da petição inicial. Você vai ter que caracterizar o 300, 303 e o artigo 319. Nesse requerimento de tutela provisória de urgência, o que você vai requerer? O que você vai requerer? Não vai requerer o contrato. O que você vai requerer nessa tutela provisória de urgência? Você vai requerer que o nome dele o quê? Isso, exclusão do nome. Isso, do cliente. Isso, só vai requerer isso. Só que você sabe que cabe, inclusive, o quê? Dano moral. Inclusive, além do dano moral, você vai ter que requerer também uma ação declaratória. Isso, de inexigibilidade. Eu escrevi certo? Inexigibilidade de título de crédito. E posso requerer o que mais? Isso. Só que como eu não tenho documento, eu não posso requerer isso aqui. Agora, o que eu vou requerer agora, nessa tutela provisória de urgência, o que é? É só a exclusão do nome dele. Eu só vou requerer a exclusão do nome dele. E vou avisar para o juiz que, ao ser concedida a tutela provisória de urgência, eu vou emendar a inicial requerendo a ação declaratória de inexigibilidade mais os danos morais no prazo de 15 dias.
Isso, sim. Tem que constar. Na tutela cautelar vai ver que também tem. Então você fala para o juiz assim, neste momento eu não tenho os documentos, mas eu tenho um documento suficiente para excluir o nome dele, está aqui a quitação. Tá certo? A hora que eu tiver o contrato e os demais documentos, e olha que coisa importante, como é que está no artigo 303? Ao aditar a petição inicial, você pode, inclusive, ampliar a argumentação e juntar o quê? Documentos novos. Isso significa que a hora que eu for aditar a petição inicial, eu vou requerer. Aqui eu só faço menção. Quando eu aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, a partir da concessão da tutela, porque eu vou distribuir a ação, o que o juiz vai fazer? Vai conceder a tutela provisória de urgência e vai mandar excluir o nome do devedor, né, dos órgãos de restrição de crédito. Isso, ele... Na relação de consumo, quando você entra com uma ação declaratória, se há uma relação contratual, você tem que juntar o contrato. E muitas vezes ele não tem um contrato, e você precisa tomar uma providência imediata. Então, neste caso específico, já que ele tem o boleto de pagamento, você já pode entrar com a tutela de caráter antecedente. Por que ela é de caráter antecedente? Porque você vai emendar ainda a inicial. Então, de caráter antecedente, certo? Hã? Se você entender que dá para entrar com tudo, você não faz antecedente. Você já entra com a petição inicial e pede isso. Isso. Tá? É que como eu estou dando um caso exemplificativo aqui para mostrar a possibilidade dessa urgência, que ele só tem o boleto aqui, não tem mais nada, tá? Se você tiver todos os documentos, entender que dá, até porque aqui você vai ter um problema, você vai ter dois trabalhos, né? Porque um é de fazer, requerer a tutela provisória de caráter antecedente, e depois aditar inicial no prazo de 15 dias. E detalhe, hein, ó, cuidado aqui, quando eu começo a contar esses 15 dias? No momento da concessão. A hora que o juiz conceder, mediante decisão interlocutória, você tem 15 dias para emendar. E se não emendar? Ele extingue. Isso. Não. Não. A gente tem essa mania de pedir para a parte contrária juntar o contrato. Por que ele não precisa juntar o contrato? Ele precisa fazer prova dele mesmo. Ele não tem o contrato. Mas vamos imaginar que o contrato esteja na casa dele. E que ele vai trazer o contrato. Se ele não tiver, ele vai ter que providenciar o contrato, por exemplo. Se ele for, aí ele não vai ter uma, ele vai ter uma, ele não. Vamos imaginar o seguinte, vamos mudar o nome da ação só para vocês entenderem, para eu poder contextualizar a pergunta. Eu vou entrar com uma ação de cláusula abusiva, certo? Uma ação declaratória de cláusula abusiva, tá? Para eu propor essa ação, eu sou obrigado a indicar na minha petição inicial qual é a cláusula abusiva. Não dá para eu entrar com a ação discutindo uma cláusula abusiva sem indicar para o juízo que eu entendo que é cláusula abusiva. Muito bem. Eu tenho que ter o contrato. Não dá nem para... Tá, mas eu não tenho, ninguém tem um contrato. Qual é a ação competente para que eu consiga o contrato? Agora é produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas. Tá? Produção antecipada de provas. Muito bem. Para a gente terminar aqui esse primeiro bloco, deixa eu só retomar aqui e dizer assim, então você vai entrar com a ação, com requerimento, que é uma tutela provisória
de urgência de caráter o quê? De caráter antecedente. Isso. Vai requerer a exclusão do nome dele. E vai dizer para o juiz que a hora que você emendar, você vai emendar com a ação declaratória de inexigibilidade e vai requerer o quê? Danos morais. Agora, ó. Só uma pergunta. Já que eu vou ter que falar dos danos morais e já antecipar o que eu vou pedir na inicial, como que fica o valor da causa? Isso, então tem um detalhe. Qual é o valor da causa que eu vou dar? É o valor que eu vou requerer como dano moral. Então, quanto que eu vou requerer de dano moral? 15 mil. Por exemplo, estou pensando, eu posso requerer os 15 mil a título de dano moral, mais o valor do débito. Vamos imaginar que seja 5 mil, de débito, que ele é negociante, então deu 20 mil. Esse vai ser o valor da causa. Então, eu vou dar 20 mil reais aqui como valor da causa. Exatamente. Exatamente. Tá, então, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Eu não vou conseguir, vou continuar, mas a aula online vai se encerrar por aqui. Para que a aula não fique inconclusa para você que está nos assistindo, peço para você colocar meu nome, Joseval Martins Viana, no YouTube. Coloque lá, Joseval Martins Viana, tutela antecipada de caráter antecedente, que você vai ter a aula completa lá, e enquanto você assiste a nossa aula completa lá, neste canal que eu indiquei para vocês, a gente vai continuar aqui, e eu quero fazer um convite exclusivo para vocês. Você vir aqui participar da nossa pós-graduação em Direito Civil e em Direito Processual Civil. E eu vou dar 2 e-mails para que você entre em contato. O e-mail de 2 colaboradoras nossas, aqui. Da ivoneide@legale.com.br e também da Esther@legale.com.br. O e-mail da Ivoneide está aparecendo aqui. Entre em contato com ela para pedir informações sobre o curso de pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, e o meu também, Direito da Saúde, que eles vão mandar para vocês todas as informações. Um grande abraço para você e até uma outra oportunidade. E nós aqui vamos para o intervalo tomar um cafezinho.